Olá, querido amigo, amiga, seja muito bem-vindo na sala de estudos online. Sempre é um prazer te receber aqui. Vamos orar nesse momento para mais um estudo da Palavra de Deus? Oremos. Pai bendito, Deus eterno, em Tuas mãos entrega a nossa vida. Venha nos dar entendimento através da Tua Palavra por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Qual é o tema de hoje? Hoje vamos falar do sábado para o domingo. O que é isso? É um tema que vai nos explicar como foi que a igreja cristã passou a adorar a Deus no domingo em vez de adorar a Deus no sábado, como sendo o dia do Senhor. Tá? E essas e outras mais nós iremos entender. Primeiro vamos entender uma coisa. Quantas referências existem na Bíblia mencionando o domingo como dia de adoração? Existem pelo menos 8 referências. Será que todas elas falam do domingo como dia de adoração? Ou pelo menos fala desse dia como sendo domingo? Vamos lá. Bíblia na mão, Jesus no coração. Mateus capítulo 28, versículo 1. Vou ler apenas um e os outros eu vou citar para você. Aí você vai marcar na sua Bíblia e vai ler como atividade aí da sala, tá bom? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Pronto. Você viu a palavra domingo aqui aparecendo aqui na Bíblia? Não, também nem eu. E as sete referências que eu vou te dar agora aqui, com essa aqui 8, nenhuma delas você vai encontrar a referência domingo, o nome domingo. Você vai encontrar apenas primeiro dia da semana. Então vamos lá, anote aí. Anote para você poder então buscar na sua própria Bíblia essas referências. Primeiro, Mateus 28, 1. Eu acabei de ler para você. Marcos 16, 1 e Marcos 16, 9. Lucas 24, capítulo 1, versículo 1. João capítulo 20, versículo também 1. João capítulo 20, versículo 19. Atos 20, versículo 7. E 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Todas essas referências você não vai encontrar o nome do domingo, primeiro dia da semana, tá? E nenhum deles Deus está mandando guardar como um dia de adoração a Ele. Entendeu? Vamos avançar então. Então o que ocorreria? O que ocorreria com a igreja cristã antes da volta de Cristo? O que estaria acontecendo com a igreja cristã? E lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, vai falar exatamente que iria ser revelado o homem da iniquidade e que a igreja passaria por apostasia e que esse homem da iniquidade iria se colocar no lugar de Deus, né? Iria se colocar no lugar de Deus. Então, o que a igreja, nesse período, o que a igreja estaria passando? Estaria passando por um período de apostasia. O que é apostasia? Abandono da verdade. A igreja deixaria de viver os princípios aprendidos na verdade de Deus e iria agora viver os princípios dos homens, os preceitos dos homens. Inclusive, deixando de adorar a Deus no sábado, que é o dia que Deus estabeleceu, para adorá-lo no domingo, o dia estabelecido pelos homens. Para você entender isso mais? Vamos lá. E na antiguidade? Já existia adoração pagã? Será que já existia adoração pagã? Já. Quero te mostrar isso lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Marca aí, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Veja que essa prática pagã já existia desde a antiguidade, desde os tempos de Moisés. Tá? Isso não é novo não. Olha só. 4,19 diz: Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todos os exércitos do céu, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des cultos àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Veja que na antiguidade já era comum os pagãos adorar, cultuar seres, planetas, estrelas, a lua, sol, que era comum. E Deus já está advertindo o seu povo para não fazer essa prática porque é pecado. E qual era a prática do povo de Deus no Antigo Testamento? Aí nós vamos ler também aqui no livro de Êxodo capítulo 16, versículo 22, Êxodo 16, versículo 22, abra aí a sua Bíblia. Êxodo 16,
versículo 22, que vai dizer o seguinte, 16, 22, estou abrindo aqui, achei, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 cômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que diz o Senhor, amanhã é repouso. Olha só, o santo sábado do Senhor, o que quiser cozer no forno, cozeio, o que quiser cozer em água, cozeio em água, e tudo que sobrar, separai guardando para a manhã seguinte. Então, qual era a prática do povo de Deus na antiguidade, no Antigo Testamento? Era descansar no sábado, adorar a Deus no sábado. Entendido? Espero que você esteja entendendo. E agora, o que Atos Jesus e os apóstolos eles tinham em comum? Especialmente o apóstolo Paulo. Jesus e o apóstolo Paulo eles tinham em comum. Qual era o dia que Jesus adorava no Antigo Testamento? E, consequentemente, Paulo após Cristo Jesus ter subido aos céus. Olha só o que diz no livro de Lucas. Lucas, depois de Marcos, capítulo 4, o versículo 16. Tá? Encontrei, estou procurando aqui na minha Bíblia, procurei também na sua. Atos 4, 16. Talvez esteja um pouquinho rápido, você marque aí, porque aí você vai ler com calma, tá bom? 4, 16 diz assim. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O costume de Cristo no sábado era o que? Estar na igreja. Jesus adorava a Deus no sábado. Aos sábados procurava sempre uma igreja, um lugar para estar em adoração a Deus. E Paulo, que alguns dizem, isso foi do Velho Testamento. Você acabou de ver aqui comigo, lendo na palavra de Deus, que Jesus adorava a Deus já no Novo Testamento, no sábado. E Paulo, que é depois de Cristo Jesus, já nos nossos tempos, qual dia da semana ele adorava a Deus? Vamos lá então para Atos capítulo 17, depois João. Atos 17, versículo 2. Olha só. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Então qual era o costume de Paulo? É estar adorando a Deus no sábado. Então, meu querido, isso aqui não é defesa de uma igreja, não é doutrina de uma igreja. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu estou te falando o que a Bíblia está dizendo. Eu não estou aqui em nome de uma igreja, estou aqui por causa da palavra de Deus, para te falar o que a Bíblia diz. Não o que eu penso e o que eu acho, tá bom? Aceite as verdades de Deus. Então vamos seguindo adiante. Olha só, vendo essa questão e sabendo que Jesus e tanto Paulo tinham a mesma coisa em comum, ou seja, eles adoravam a Deus no sábado. E como é que Jesus então considera, vê hoje a prática cristã nos dias atuais? Como é que Jesus considera a prática cristã nos dias de hoje? Olha só, o texto de Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, voltando um pouquinho, depois de Mateus 7, versículo 6, 7:6 diz assim: Respondeu-lhes, bem profetizou a Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus, olha só, guardais as tradições dos homens. O verso 3 diz, invalidando a palavra de Deus pelas vossas próprias tradição, que vós mesmos transmitistes. Veja só. E fazei muitas outras coisas semelhantes. Veja, Jesus considera hoje a prática cristã nos dias atuais como seja que uma prática vã, né? Onde todo mundo tem a Bíblia, mas a maioria não obedece o que está escrito na palavra de Deus. Todo mundo tem a Bíblia, vai para a igreja, mas não pratica o que está na palavra de Deus. Inclusive você vê isso de forma bem escancarada. Quando se diz obedece os mandamentos de Deus, ele diz não guardamos os mandamentos de Deus porque é impossível, Jesus já veio e cumpriu o nosso lugar. Quando diz não guarda o mandamento de Deus, já diz logo, o sábado também não é para nós, foi para os judeus. O dia de guarda é o domingo, que simboliza a ressurreição de Jesus. Eu pergunto,
O domingo simboliza a ressurreição de Jesus? De maneira nenhuma. O que simboliza a ressurreição de Jesus? É o batismo. Aonde que eu encontro essa referência? Essa referência eu encontro lá em Romanos, capítulo 3, versículos 6 a 8, aonde diz que o batismo simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, e não o domingo. Nem existe a palavra domingo na Bíblia. Tá? Então fique atento. Ouça a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. E quem foi que introduziu? Como foi que houve essa mudança então do sábado para domingo? Um pouco de história então para você, que você pode encontrar aí na internet, você pode encontrar também nos registros da Igreja Católica, na Igreja Apostólica Romana, né, Igreja Católica. Lá no livro Catecismo da Igreja Católica, a edição revisada, de acordo com os textos oficiais em latim, edição Loyola, 10ª edição de julho de 2000. Você vai encontrar lá na página 570, diz assim: foi o imperador romano Constantino que em 7 de março do ano 321 que estabeleceu um decreto. E o que esse decreto tinha? Tinha a mudança do sábado para o domingo como dia de adoração. Então foi no período do imperador Constantino, imperador romano, que ele mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Quem era Constantino? Constantino era o que? Era um pagão. Ele vinha de uma tradição pagã, adorava o Deus Sol. E como ele poderia agradar, estar em harmonia com os cristãos da época? Só tinha uma forma: ele se converter ao cristianismo. E foi isso que ele fez. Ele se converte ao cristianismo de forma superficial. E então, agora tendo o povo do seu lado, ele estabelece um decreto. E esse decreto ordenando que todo cristão da época adorasse Deus apenas em um dia que era o domingo. E esse domingo, primeiro dia da semana, já era um dia venerado pelos antigos como dedicado ao Deus Sol. Por isso, não teria nenhum problema para o imperador continuar adorando o seu Deus pagão. Tá? Enquanto isso, os demais cristãos teriam que agora aderir a esse novo dia de adoração a Deus. Que no caso aí não é o dia de adoração a Deus. É um falso dia, né? É a outros deuses. Porque o verdadeiro dia de adoração é o sábado do Senhor teu Deus. Que está escrito lá nos mandamentos, nos 10 mandamentos. Muito bem, então ele aproveitou ele fez isso. Foi por meio disso. Por meio de um decreto. E no ano 364, no ano 364, foi adotado então oficialmente o dia de adoração a Deus como sendo o domingo. E aí de lá para cá você pode observar, independentemente da Igreja Católica, todas as demais igrejas, sem exceção, algumas, na sua maioria, é domingo. Em pouquíssimas igrejas cristãs, pouquíssimas mesmo, continuam adorando a Deus ao sábado, como manda o mandamento. Muito bem, eu espero que você tenha entendido esse tema especial. Vamos ficando por aqui, e aí nós vamos, no próximo tema, falar sobre mais esse assunto. E saiba de uma coisa, que na Bíblia não existe a palavra domingo. Tá? Na Bíblia não existe a palavra domingo, mas sim aparece o primeiro dia da semana. E quem foi que estabeleceu o dia de adoração a Deus no domingo? Foi o imperador Constantino. Eu te pergunto, o que é mais importante, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Se você responder obedecer a Deus, eu te sugiro que você então obedeça a Deus guardando seus mandamentos. Mas se você quiser permanecer obedecendo aos homens, guarde as tradições dos homens, continue guardando as tradições dos homens, continue adorando a Deus no domingo, que você vai estar agradando aos homens e não a Deus. Que Deus te ajude a tomar a decisão e fazer a escolha lá de Jesus, aceitando Ele como seu Salvador e vivendo pela palavra de Deus somente. Até o nosso próximo encontro.